Amados irmãos de jornada, Namastê. Divino Mestre Jesus, o Cristo do Pai, aquele que vive para fazer a vontade soberana de amor e justiça dele, costumava usar entre nós, para falar das coisas do Espírito, de metáforas, de alegorias, de figuras de imagens. Quando ele queria falar do potencial infinito e poderoso em nós, ele disse: o reino de Deus está em vós. Quando ele queria falar o que esse potencial em nós nos proporcionaria, ele dizia e disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água deste poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar terá uma fonte infinita a jorrar dentro de si e nunca mais terá sede. Ele falava da sede do Espírito de amor e conhecimento. Quando ele queria nos dar uma referência, uma bússola, um norte, ele citava o fogo, como foi citado no início pelo Nelson. E ele falava que aquele que estivesse perto dele, perto do fogo estaria, porque ele era uma entidade completamente em harmonia e uníssono com a lei divina, com a essência de todos nós. E nós, pequeninos, ignorantes, equivocados, próximos dele, apesar de termos em nossa consciência a lei divina, de sermos filhos imortais do Pai, por não estarmos alinhados com essa fonte, sentiríamos como se fosse um fogo em nossa consciência. Pela discrepância entre o que nós somos na origem, a lei divina em nossa consciência e como nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. Mas o Mestre também veio nos dizer como encontrar essa fonte. Ele dizia: tua fé te curou. Ele nunca disse a quem quer que seja: eu curei você. Pode procurar. Desafio qualquer um a buscar nas Escrituras e me mostrar. Ele dizendo: eu curei sua cegueira, curei seu aleijão, curei sua hemorragia. Nunca. Tua fé te curou. O que é a fé? Esse conceito abstrato. Como entendê-la melhor? Fé tem a mesma origem etimológica de fides, latim, que quer dizer fidelidade, ser fiel. Então a fé é um estado de fidelidade à sua origem divina. A lei que está gravada em nossa consciência, porque foi isso que os Espíritos disseram a Kardec. Onde estão gravadas as leis divinas? Na consciência do homem. Então aquele de nós que buscarmos a fidelidade, nos fidelizarmos a essa origem divina e a lei em nossa consciência, vai sentir cada vez menos o calor do fogo e mais estará próxima da água da vida que mata a sede. E ele trouxe o evangelho de amor e verdade, de como viver no mundo, como se comportar, como sentir, como pensar, como falar e como agir com o próximo, conosco, amar o próximo como a ti mesmo, com os nossos irmãos menores, os animais, as plantas, o reino mineral, porque ele também está vivo. A casa espírita, que é uma manifestação da terceira revelação, porque a primeira foi Moisés,
E Moisés veio numa época em que éramos muito insensíveis e de cognição muito limitada para as coisas abstratas. Então ele veio dizer o que fazer. Aliás, ele veio dizer das leis. E de todas elas, né, pelo menos das 10, são muitas, tá? A gente cita 10, mas são muitas. Ele vem lidar como se lida com criança. Porque 8 delas começam com não. Não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não. É como você fala com a criança que você não pode explicar ainda o porquê. Então você diz o que não fazer e tenta fazer com que ela obedeça. Porque não tínhamos a maturidade, nem a cognição, nem a sensibilidade para entender. Passa-se milênios e ele que tinha prometido se fazer presente entre nós, veio dizer o que fazer. Mas não só dizer, ele veio viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vir até mim, irá ao Pai. Não era ir até ele, a pessoa, mas ao que ele representou como entidade, filha do Pai, e uníssono, com toda a fidelidade, à origem divina. Mas ainda não podíamos saber os porquês, faltava maturidade. Tanto é que ele diz: muito tenho que vos dizer agora que não podeis suportar, mas eu orarei a meu Pai, para que mande outro Consolador, o Espírito de verdade que tudo esclarecerá. Passam-se 2000 anos, e aí surgem, para todos nós, a terceira revelação. Os Espíritos vieram nos trazer e nos falar do mundo espiritual e da lei divina. Veio falar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Que a vida na matéria não é uma vez, são muitas. Que sempre temos outra oportunidade de tentar de novo nos corrigir. Veio falar que somos imortais. E não o que momentaneamente manifestamos no mundo, ora sim, ora não. E o Espiritismo veio dizer o porquê. Porque uma criança já sai do útero da mãe, às vezes com um câncer. Injustiça, se você não compreende a lei da reencarnação, não entende que aquele espírito reencarnante não está vindo à matéria pela primeira vez. Ele já teve outra existência. E que aquilo, naquele corpo, é amor divino. É justiça e amor divino. Porque aquele espírito está tendo uma oportunidade de descarregar no corpo as mazelas dos seus erros, dos equívocos do passado, que vão proporcionar a ele voltar a se alinhar com a sua origem divina, ter um pouco da água da vida e se afastar do fogo, porque naquele momento aquele espírito queima em sua consciência a culpa, o equívoco, o afastamento, a negação, muitas vezes, do Pai. Estamos numa casa espírita, meus irmãos. Estamos todos muito capazes de compreender essas abstrações. Não são estranhas. Podemos cognitivamente fazer as ligações e entender os porquês e entender que é justiça de amor e verdade. Mas não adianta ter conhecimento e não vivê-la. Não adianta vivermos em função do personagem momentâneo, equivocado, iludido com a matéria, iludido com o ter e não com o ser, imediatista, e que, na sua visão pequena, deseja em prejuízo do outro, porque ele sabe que o tempo dele é curto.
O personagem fica no mundo. Mas se você se deixa levar por essa consciência artificial, superficial sua, que é o ego, quando você o entrega esse personagem à matéria, vai você, o espírito imortal, que era quem dava ânimo e vida a esse personagem, embora com a culpa, embora com a consciência queimando-te e bebendo um pouco menos da água da vida que está em você. Passamos por onde, amados irmãos? Estamos às portas de um mundo que podemos dizer que é um paraíso. Regeneração. Não somos capazes de aquilatar ainda o que é viver no mundo de regeneração. Mas com certeza para todos nós é a expressão de um paraíso para nós. Já às nossas portas. Estamos sendo convocados e chamados em vários níveis da humanidade, dessa família humana. Todos estão sentindo um rebuliço, uma necessidade de mudança, um questionamento existencial. E a verdade e o amor está no mundo para aqueles que querem de verdade. Mas é preciso ser capaz de encarar a verdade de frente, porque ela nos expõe. Ela mostra para nós aquilo que não queremos ver. Mas é preciso a responsabilidade de olhar o que você é, a fim de poder comparar com a vida. Usar o irmão como referência, não para julgá-lo, mas para que você se olhe e perceba o quanto você está alinhado ou não com a tua essência divina. E perceberá por que ainda se queima e por que em meio ao fogo às vezes você se sente bem. Porque no momento que você faz um ato de caridade, se condoendo do outro, olha no olho do outro, e não tendo aquelas dores, você se condói e vai lá e faz alguma coisa, naquela hora, a água da vida goteja em sua boca, e você sente. Se você vai em frente e procura ir mais além só da caridade, mas perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência, o respeito, se você vai nesse exercício, o fogo diminui e para de queimar, e mais da água da vida cai em sua boca, e você sente alívio, e você percebe que você realmente, há muito tempo, não usufrui de bênçãos, não usufrui ainda das bem-aventuranças, porque tem fugido da sua origem divina pelas ilusões do mundo. Queridos amados irmãos, todos nós nesta casa aqui, rogamos ao Senhor da vida que todos aqui, inclusive nós, que nós possamos ter as aspirações mais elevadas, mais íntimas de nosso ser, porque é para isso que encarnamos, que elas possam se realizar. Eu faço votos que todos nós possamos juntos fazer o fogo parar de queimar e começar a usufruir da água da vida, porque um grupo enorme de irmãos vem logo atrás, irmãos que estarão de onde nós saímos, e nos caberá ajudá-los com o amor desinteressado. Namastê.